A paz de Cristo Jesus, tudo bem? Repara na minha cara não, estou meio pálido, pálpebras aqui, eu estou com sono, estou cansado, mas estou aqui na casa do Senhor e estava mexendo umas coisas aqui e queimou no meu coração que eu tinha que te trazer uma palavra, porque esta palavra queimou meu coração. E por amar a obra e por ser obediente ao chamado, eu tenho que compartilhar com você. E está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no seu versículo 9, uma passagem muito conhecida, e eu só quero ler o 9, né? Você conhece o livro de Josué, Josué sabe quem é, assumiu, né, o legado de Moisés, foi responsável por atravessar o rio Jordão, as muralhas de Jericó, alcançar então a terra da promessa, aquele que acreditou em Deus mesmo quando via os gigantes, enfim, esse é Josué, né, resumidamente. E a gente então vai meditar sobre o que Deus falou para ele. E eu quero começar assim, eu quero particionar. E a primeira parte aqui é o Senhor fazendo uma pergunta para Josué. E esta pergunta eu vou transmiti-la a mim e a você. E cada um de nós vai responder a Deus, não a mim e nem eu a você. Certo? Então a primeira pergunta que Deus faz a Josué, Ele faz a mim e a você hoje. Não fui eu que ordenei a você? Deus está falando, Ele já falou algo para nós. Ele já liberou palavras para a nossa vida. Ele já disse para nós alguma coisa. E aí você vai dizer, não, nunca ouvi a voz de Deus. Mas sim, você já ouviu a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus agora, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus, porque as pregações que estão feitas pelo Espírito de Deus é Deus falando, né? E é triste porque muitas das vezes você sai de um culto, não sabe qual foi a palavra que foi pregada, qual foi a mensagem. Talvez você não precise nem saber qual é o livro, mas para saber qual foi a mensagem. E você vagou, nada mudou, não lembra de nada. Por quê? Porque você não estava com o coração na palavra, porque você não estava verdadeiramente dentro da igreja, porque você não veio no propósito de adorador, você veio com as cargas, os pesos de fora. E você tem que deixar nos pés de Jesus, aos pés da cruz. Você tem que vir conscientemente para adorar o Senhor e receber a sua palavra. Seja ela dura ou seja ela doce, né? Ou amargo, doce, ou dura, ou leve, né? Ou macia, enfim. Mas eu acredito que toda a palavra de Deus, ela é dura. Porque toda a palavra de Deus, ela serve para correção. Ainda que esteja falando de bênção. Porque Deus está sempre falando de algo. Você estava numa condição horrível, e eu estou te trazendo para uma condição de vida, uma condição melhor. Cabe a você escutar. Mas nós oscilamos. Dia a dia a gente oscila, esquece, né? Perdemos a fé, deixamos a nossa fé menor do que um grão de mostarda, porque lembrando que se fosse o tamanho do grão de mostarda, ela era suficiente para dizer ao monte, mova-se daqui para colar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E é neste momento que nós desagradamos ao Senhor. Porque Ele já nos disse, Ele já liberou palavra. E ai daquele que rejeita as palavras do Senhor. E como rejeitamos? Quando perdemos a fé. Então, se Deus já liberou palavra, Deus já pregou, não foi comigo, queimou no meu coração, eu chorei, eu fui quebrantado, e no outro dia, você está do mesmo jeito? Tem um problema aí, e o problema é você, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é a equipe de louvor, o problema não é nada, a não ser você. Você pode andar em qualquer ministério, em quanto ministério for, em qualquer religião, o problema sempre será você, e não Deus, porque Ele já liberou uma palavra para a tua vida. E eu começo essa mensagem dizendo, toma posse do que Deus já falou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor não faz curva, mas você declina, você desiste, você para, e o Senhor sabe. A palavra de Deus vai acontecer na tua vida. Aí você vai dizer, não, mas não aconteceu, não, porque você regrediu, porque você ficou dando volta em volta da promessa, porque você não acreditou, e sem fé não vai agradar ao Senhor. O meio das coisas acontecerem, e não tem nada a ver uma bênção a chegar com a salvação, apenas é com fé, independente da religião. A fé move montanhas. O Senhor não disse, tenha fé que você será salvo. Não, tenha fé e acontecerá. No meu nome fará coisas maiores, mas Ele não disse que está relacionado à salvação, está relacionado à fé, e por fé você alcança vitórias. Vou tentar ser mais breve para não ficar muito grande. Aí o Senhor diz assim, ó, primeiro, né, Ele diz, não fui eu que ordenei a você,
Ele disse, não fui eu que te ordenei, é uma ordem, ordenança, eu te dei uma ordem, eu não falei para você fazer, eu te dei uma ordem, falei que assim tem que ser, não é opcional, eu não falei para você fazer se sim ou não, né, concluindo ali, mas eu te dei uma ordem, é desse jeito que tem que ser. Aí ele completa, seja forte e corajoso. Aí o Senhor não regrida, não desista, não desacredite, não caia em depressão, não caia em opressão, seja forte e corajoso, mantenha o foco, eu já te ordenei, acredita nas palavras que eu já te dei, levanta a tua cabeça e agora seja forte e corajoso. Aí na continuação assim, não se apavore, nem desanime, não se apavore, nem desanime, porque dependendo da situação, a gente está com fé, aí vem um diagnóstico e parece que ele é maior do que Deus, aí vem uma necessidade que parece que é maior do que Deus, aí vem um desemprego parece que é maior do que Deus, aí as portas não se abrem, aí os clientes não chegam, aí as contas chegam, parece que tudo se torna maior do que Deus. Pois eu te digo algo, quem está diminuindo o tamanho de Deus é você, porque você começou a entrar em pânico, você começou a se desesperar, você começou a desanimar, e o inimigo está ganhando, e o inimigo está lançando setas, dardos na tua cabeça, e você desacredita do Senhor, e aquilo que Deus estava se agradando de ti, porque você estava cheio de fé, ele começa a entristecer. Vitória do inimigo, mas Deus já liberou uma palavra, eu já ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, agora, pois o Senhor, eu, diz o Senhor, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Você não está só, você não é órfão, o seu Pai, o Criador de todas as coisas, está com você. O seu Deus está à frente das suas batalhas, das suas lutas. É Ele que tem o tempo determinado para a tua vitória. Não desacredite, pelo contrário, não feche a tua boca, medite na palavra do Senhor dia e noite, como ele disse para Josué no versículo 8, né? E que não se aparte da boca dele as palavras do livro da lei, né? Que ele medite dia e noite, que nunca se aparte da boca dele. Faça igual. Fala que nem eu agora, que está aqui cansado, com sono, mexendo nas coisas aqui no computador, e de repente o Senhor fala do meu amor, fala da minha palavra, e foi essa palavra que Ele me deu. Sou o pastor Jailton Oliveira, da cidade de Guarujá, estado de São Paulo, e esta mensagem eu deixo para ti, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, para as tuas finanças, para a tua empresa, para os teus sonhos, para a tua faculdade, para tudo que você for necessitar. Que esta palavra te traga fé, que esta palavra te traga esperança, porque se você confiar no Senhor, não tosquenejar, não vacilar o pé, Ele logo te abençoará. Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Amém.